Olá, queridos alunos, aqui quem fala é a professora Érica. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando, tá? Nossa aula de história hoje do 8º ano vai falar sobre a Revolução Francesa, tá? Da página 50 até a 58. Espero que vocês façam a leitura, espero que vocês façam a atividade e enviem, tá bom? Então, vamos lá à nossa aula de hoje. Então, aqui é a imagem da capa do livro de vocês. A gente vai ver que no século XVIII os franceses derrubaram o absolutismo monárquico em um processo, que ficou conhecido como Revolução Francesa. Lutando por ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, os revolucionários franceses aboliram o regime feudal e proclamaram a República. Foi um processo complexo que durou vários anos e inspirou outros movimentos sociais em diversas partes do mundo. Então, a gente vai conhecer um pouco sobre a Revolução Francesa. Para a gente falar um pouco sobre a Revolução Francesa, a gente vai entender um pouco da crise na sociedade francesa. Então, por volta de 1789, havia na França aproximadamente 25 milhões de habitantes. O país era o mais populoso da Europa Ocidental, sendo governada pelo rei absolutista Luís XVI. Com base nas tradições do antigo regime, a sociedade francesa estava dividida em 3 grupos chamados de Estado ou ordens. Cada um deles tinha suas subdivisões, tá? E muitas vezes rivalidades internas. O primeiro que a gente tem, que a gente vai falar aqui, é o primeiro Estado, tá? Que faz parte o clero, tá? Reunia cerca de 120 mil pessoas que exerciam funções religiosas, subdividia-se em alto e baixo clero, tá? A gente tem o segundo Estado, que faz parte da nobreza, então reunia em torno de 350 mil pessoas, tá? E apesar das rivalidades internas, era a classe social dominante. Segundo estado subdividia-se em nobreza, cortesã, provincial e togada. E a gente tem o terceiro estado, que é o que está carregando nas costas o primeiro e o segundo estado, tá bom? Que é a maioria do povo, era a maioria do povo, tá bom? Reunia mais de 24 milhões de pessoas, que se subdividiam em diferentes grupos. Havia os ricos da alta burguesia, com interesses ligados aos bancos, às grandes manufaturas e ao comércio externo, tá? Havia também pequenos comerciantes, artesãos, profissionais liberais, como médicos, advogados, professores. Ainda fazia parte do terceiro estado os demais trabalhadores do campo e das cidades, tá bom? Então, a gente vai ver que no século XVIII a economia da França era predominante agrária. Apesar disso, a agricultura não atendia às necessidades da maioria da população. Além de faltar alimentos, os preços eram altos. A situação piorou a partir de 1784 devido às secas e inundações. As manufaturas também passaram por dificuldades e enfrentavam a concorrência dos produtos industrializados ingleses. Muitos trabalhadores ficaram desempregados por toda parte. Aumentava aí o número de pessoas pobres, tá? Sofrendo com a fome e a miséria. Mesmo com a crise econômica, francesa, a nobreza e o clero da França continuaram sem pagar impostos. Somente eles podiam receber pensões do Estado, exercer certos cargos públicos. Eram membros do terceiro estado, ou seja, a maioria do povo que pagavam sozinhos os impostos e sustentavam os privilégios tanto do clero como também o da nobreza. Quando a situação ficou insuportável, a população se revoltou. Suas lutas por igualdade inspiraram-se em ideais iluministas que chegavam aos mais pobres por meio de panfletos, debates, leituras públicas, gravuras que circulavam entre os sans-culottes.
A venda dessas publicações eram clandestina, tá? Porque o governo reprimia a censura a seus opositores. Então, a gente vai falar agora um pouco da Revolução Francesa, tá? Desse processo, a gente vai ver que foi um processo complexo, que durou cerca de 10 anos, de 1789 a 1799. Nesse período houve divisões e conflitos entre os participantes do movimento, e a gente vai estudar, né, alguns, né, momentos desse processo revolucionário nessa aula, e na próxima aula a gente dá continuidade. Então, a gente vai falar sobre a reação aristocrática, de 1788 a 1789, diante da crise econômica e da sociedade, da necessidade de arrecadar mais impostos. O rei convocou a Assembleia dos Notáveis, que reunia membros importantes do primeiro e segundo estados. Nesse momento, discutia-se a criação de novos tributos, ou seja, impostos a serem pagos, inclusive pela nobreza e pelo clero. Com os privilégios ameaçados, a nobreza e o clero pressionaram o rei para convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que não se reunia há 175 anos. O objetivo era obrigar o terceiro estado, ou seja, o povo, a assumir sozinho os novos impostos. Participavam dessa Assembleia representantes dos 3 estados. Cada estado tinha direito a um voto. O clero e a nobreza unidos representavam 2 votos, e o terceiro estado, por mais numeroso que fosse, teria sempre um voto. A convocação dos Estados Gerais em 1788 teve consequências devastadoras para o regime absolutista. Representantes do clero e da nobreza subestimaram a força política do terceiro estado, ampliada pela crise econômica que gerou forte descontentamento popular. Então, a gente vai conhecer um pouco da Assembleia Nacional Constituinte de 1789 a 1791. Então, em 1789, os deputados eleitos para os Estados Gerais reuniram-se no Palácio de Versalhes. Durante essa reunião, os representantes da nobreza e do clero queriam manter a forma tradicional de um voto por estado, o que lhes garantia 2/3 da votação. Já os deputados do terceiro estado, que eram a maioria na Assembleia, queriam a contagem individual dos votos. Apoiados pelo rei, né, os conservadores da nobreza e do clero não concordaram com as mudanças nas regras e os trabalhos foram paralisados. Em reação, os deputados do terceiro estado proclamaram-se uma Assembleia Nacional Constituinte. Eles proclamaram-se em Assembleia Nacional Constituinte com o objetivo de colaborar com uma Constituição para a França, limitando o poder do rei. A gente vai ver que, com a autoridade ameaçada do rei, né, o rei mandou dissolver a Assembleia Nacional Constituinte, porém os deputados do terceiro estado, liderados pela burguesia, resistiram até alcançar seus objetivos. O rei Luís XVI enviou tropas para enfrentar a revolta, mas os revolucionários já tomavam as ruas de Paris, exigindo liberdade, igualdade e fraternidade. No dia 14 de julho de 1789, os revolucionários invadiram a prisão da Bastilha, considerada um símbolo do poder absolutista. Nessa prisão eram mantidos criminosos comuns e adversários políticos. Ao invadi-la, os revolucionários libertaram os presos e se apoderaram também das armas guardadas no local. A revolta popular iniciada em Paris espalhou-se pela França. O rei foi então obrigado a aceitar as medidas da Assembleia Nacional Constituinte. Em 1789, a gente vai ver que a Assembleia Constituinte aboliu o regime feudal e os privilégios tributários do clero e da nobreza, além de proclamar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que inspirava-se em ideais iluministas. Os principais pontos desse documento eram respeito pela dignidade humana,
liberdade de pensamento e de opinião, igualdade dos cidadãos perante a lei, direito à propriedade individual, direito à resistência à opressão política. A gente vai ver que em 1790 a Assembleia aprovou a Constituição Civil do Clero, que permitiu o confisco de terras da Igreja e subordinou os sacerdotes à autoridade do Estado. E a gente vai falar um pouco sobre a monarquia constitucional, de 1791 a 1792. Então, em 1791, a Assembleia aprovou uma Constituição para a França, tá? Que estabelecia novos rumos para o país. Com esse documento, a França tornou-se uma monarquia constitucional. A Constituição instituiu, entre outras coisas, a igualdade jurídica, a liberdade de produção e de comércio, redução do poder do clero, a divisão dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e a representatividade popular. A gente vai ver que Luís XVI não aceitou perder seus poderes e passou a tramar contra a Revolução. Estabeleceu contatos com nobres franceses que haviam fugido e com monarcas da Áustria e da Prússia, que também se sentiu ameaçados com o que ocorreu na França, o que tinha ocorrido na França, pois governavam também monarquias absolutistas. Organizaram então um exército que invadiria o território francês para estabelecer o absolutismo no país. Porém, quando Luís XVI tentou escapar da França para se unir a esse exército, foi reconhecido e reconduzido a Paris e mantido sob vigilância. Em meio a esses acontecimentos, um exército austro-prussiano invadiu a França, que era apoiado secretamente pela família real, que revelava segredos militares às tropas estrangeiras. Líderes da Revolução, como Danton e Marc, apelaram para que todos os cidadãos lutassem em defesa do país, e isso contribuiu para que o exército invasor fosse derrotado. Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade falando sobre a Convenção Nacional, tá bom? Mas a nossa aula termina por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.